Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe a tão esperada mochila que vocês já vinham me pedindo há algum tempo. É uma mochila bem versátil, você pode usar ela de duas formas, conforme eu vou mostrar para vocês. Então, para contribuir aqui com o canal, deixa seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo também em grupos de Facebook, WhatsApp, porque assim você está contribuindo com o meu trabalho e me motivando a trazer muito mais aulas aqui para o canal. Então espero que vocês gostem bastante dessa videoaula. Essa bolsa, ela mede 22 centímetros de altura por 15 centímetros de largura e 7 centímetros de profundidade. Bom, esses são os materiais que eu vou utilizar. Eu vou usar 2 tubos de fio de poliéster 3 milímetros, cada tubo tem 175 metros, agulha 4,5, tesoura, isqueiro, 2 mosquetões, fecho, 3 argola mosquetões, 2 bailarinas e um zíper de 30 centímetros. Então, para começar, eu vou fazer correntes. Eu vou fazer um total de 22 correntes. Pronto, terminadas as 22 correntes, agora eu vou tirar a medida caso você esteja usando outro tipo de fio. Essa corrente inicial vai ficar com 15 centímetros. Então, agora a gente vai trabalhar na parte de trás dessa corrente, ó, conforme eu tô mostrando pra vocês. A gente vai pular o primeiro nozinho de trás da corrente, vai no segundo e vamos fazer um total de 21 pontos baixos. Chegando no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça e dá continuidade fazendo pontos baixos. Eu vou fazer um total de 21 carreiras só de pontos baixos, de vai e vem. Sempre no final faz uma correntinha e vira a peça. Terminei as 21 carreiras. Agora eu vou tirar a medida. Vai ficar com 15 centímetros de largura por 13 centímetros e meio de altura essa peça. E a partir de agora a gente vai fazer pontos de diminuição. Então faz a correntinha final para a gente poder virar a peça. A gente começa fazendo um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto de diminuição, mas eu vou colocar o marcador em todas as carreiras que eu vou fazer diminuição, só para ajudar vocês, tá? Então aí coloca esse marcador que vai te orientar. E agora a gente faz o ponto de diminuição. Então ponto de diminuição, para quem não sabe, ó, a gente pega 2 pontos na agulha, depois puxa uma laçada por dentro deles dois. E aí continua fazendo pontos baixos até quase o finalzinho da carreira. Nos 3 últimos pontos a gente vai repetir o mesmo processo. Vai fazer um ponto de diminuição e finaliza a carreira com um ponto baixo normal. Pronto, nesses 3 últimos pontos, ó, vou fazer um ponto de diminuição. E finalizo a carreira com um ponto baixo. Faço uma correntinha no final para poder virar a peça. E nessa carreira não vamos fazer diminuições. Essa carreira vai ser só de pontos baixos normais. Como eu falei, todas as carreiras de diminuição vou colocar um marcador para poder te orientar, para a gente não se perder também aí nessa contagem. Então, vai ser uma carreira de diminuição, uma carreira de pontos baixos normais. Então, chegando no último ponto dessa segunda carreira, vou fazer uma corrente, viro a peça e nessa carreira a gente vai fazer diminuição. Então, começa com um ponto baixo, no ponto seguinte, ó, faz a diminuição. Depois eu vou colocar também o marcador nessa carreira, para poder me orientar e orientar vocês.
E aí depois você vai continuar, ó, fazendo pontos baixos até quase o final novamente. Nos 3 últimos pontos a gente vai repetir o mesmo processo. Um ponto de diminuição e finaliza com um ponto baixo. Ó, nos 3 últimos pontos faz um ponto de diminuição e finaliza com um ponto baixo. Faz uma corrente, vira a peça. E agora a gente dá continuidade nessa carreira só de pontos baixos. Então, como eu falei, vai ser sempre uma carreira com diminuição, na carreira seguinte, ponto baixo normal. Até agora a gente só fez 2 carreiras com diminuições, conforme vocês podem ver. Tem um marcador ali, eu coloquei esse fio rosa também como marcação. Nessa carreira a gente vai fazer outra diminuição. Então, começa fazendo um ponto baixo, depois a gente vai fazer o ponto de diminuição. Mas antes, coloca o marcador também para você não se perder. E no final da carreira também você vai repetir o mesmo processo. Ponto de diminuição e finaliza com ponto baixo normal. E aí faz uma corrente, vira a peça. Na carreira seguinte vai ser só pontos baixos normais. Nessa carreira seguinte a gente vai fazendo também outra diminuição. Então começa fazendo um ponto baixo, ó. Até agora a gente fez só 3 carreiras com diminuições, conforme vocês podem ver pelos marcadores. Então a gente vai para essa próxima carreira, a gente também vai fazer uma carreira de diminuição. Então aí vai sempre colocando um marcador, porque vai te ajudar para te orientar qual carreira tem diminuição e qual carreira não tem. A gente está intercalando uma carreira com diminuição e uma carreira normal. E pronto, como vocês podem ver, a gente fez um total de 4 carreiras de diminuições até agora. Nas carreiras seguintes, a gente vai fazer essa diminuição um pouco diferente, ó. Então, a gente vai fazer ela no começo do ponto. Então, a gente já vai começar com a diminuição e no último ponto a gente vai fazer a mesma coisa. Nessa carreira eu vou começar pulando o primeiro ponto, ó. Então pulo o primeiro ponto de base, vai no segundo e começa fazendo pontos baixos. E aí no final dessa carreira eu vou terminar ela com um ponto de diminuição. Faz o ponto de diminuição no final, depois faz a corrente, vira a peça e a gente vai continuar a próxima carreira.
E a gente vai repetir o mesmo processo, ó. Pula o primeiro ponto, vai no segundo, começa fazendo pontos baixos, no final da carreira finaliza com ponto de diminuição. Faz uma corrente no final da carreira, vira a peça. E essa carreira a gente começa da mesma forma. Pula o primeiro ponto, aí vai no segundo e continua fazendo pontos baixos até o final da carreira. Nessa carreira a gente não vai fazer ponto de diminuição no final, vai ser só ponto baixo mesmo. Essa é a última carreira dessa peça. E finaliza essa carreira com um total de 6 pontos baixos. E o total de carreiras dessa peça são de 32 carreiras, tá? Vai ficar com um tamanho de 20 centímetros. Agora eu vou fazer um contorno de pontos baixos, ó. Então, nesse último ponto, eu faço mais outro ponto. E aí, vou fazendo pontos baixos. Nessa lateral, nessa curvinha aí da bolsa, eu vou ficar intercalando, ó. Eu vou fazer um ponto baixo sozinho. No ponto seguinte, eu faço 2 pontos baixos juntos. Então, vou ficar intercalando entre esses 2 pontos apenas nessa curva. Depois eu continuo fazendo pontos baixos normalmente, igual eu tô mostrando aí para vocês. Pronto, ó, só nessa parte aí eu fiquei intercalando entre ponto baixo sozinho e 2 pontos baixos juntos. A partir de agora eu vou fazer só pontos baixos normais dentro de cada um dos pontos de base. Nessa quina eu vou fazer 2 pontos baixos, ó, dentro do mesmo ponto. E agora nessa carreira de baixo eu vou trabalhar um pouco diferente, ó. Vou passar a agulha por baixo do ponto, conforme eu tô mostrando aí pra vocês. Então, vou pegar ele por baixo, não pela a parte ali da laçadinha da correntinha inicial, ó. Passo a agulha por baixo. E aí eu continuo fazendo pontos baixos. Quando chegar lá no final, eu faço também 2 pontos dentro do mesmo ponto e a gente contorna para o outro lado. E pronto, chegando nessa curva aí do outro lado da peça, a gente vai repetir o mesmo processo do outro lado. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, um ponto baixo sozinho e vai intercalando até chegar lá no comecinho novamente.
E pronto, terminei essa primeira parte. Agora a gente vai fazer pontos baixíssimos, ó. Então, a gente vai no ponto seguinte e já começa fazendo pontos baixíssimos. Também a gente vai contornar toda essa peça com pontos baixíssimos. E pronto, ó, chegando nesse final, a gente vai cortar o fio. E a gente vai fazer o acabamento simulando outra correntinha, igual eu tô mostrando aí pra vocês. Pronto, ó, fez o acabamento, depois a gente vai jogar esse fio pra dentro, pra esconder ele por dentro dos pontos e queimar as pontinhas. Então, nessa lateral da peça, você vai contar 21 pontos e vai colocar uma marcação, que agora a gente vai trabalhar nessa lateral, fazendo pontos baixos, ó. Então, pega o fio restante e a partir dessa marcação, você já vai começar fazendo pontos baixos. Então, a gente vai contornar toda essa peça. Essa parte aí vai ser o início e vai ser o final dessa carreira. Chegando no final dessa primeira carreira, faz o acabamento, ó, passa a agulha no primeiro ponto, puxa essa laçada. Depois passa a agulha por baixo dessa laçadinha aí e pega a laçadinha lá atrás também. E aí a gente já puxa um ponto baixo, ó. E a gente vai começar a fazer a segunda carreira. Eu vou fazer um total de 3 carreiras, tá? Então essa é a segunda. O final vai ser o mesmo fechamento. Pronto, ó, finalizei as 3 carreiras. Agora a gente vai começar mais uma carreira, só que a gente não vai até o final, ó. A gente só vai fazer até essa lateral ali onde eu tô marcando pra vocês. Então aí faz o fechamento da mesma forma de antes, puxa essa laçadinha pra trás e já começa fazendo um ponto baixo. Então, aí você vai fazendo pontos baixos até a outra lateral na mesma direção que a gente começou aí esse ponto baixo, tá? A gente não vai finalizar essa carreira até o final, a gente vai parar ela lá na outra lateral. Pronto, terminei essa primeira carreira, ó, na mesma direção lá do início, conforme eu falei anteriormente. A gente não vai contornar a peça toda, essa carreira vai só até aí, que é a parte onde a gente vai costurar o zíper depois. Então, chegando nesse final, a gente faz uma corrente, vira a peça e a gente vai fazer uma segunda carreira, terminando também lá no início. Então, essa carreira é também só de pontos baixos. Essa vai ser a última carreira dessa peça. Chegando no final da carreira, corta o fio, passa esse fio por dentro dessa última laçada. Depois é só ir escondendo o fio por dentro dos pontos e a gente vai queimar as pontinhas para fazer o acabamento final. E esse vai ser o resultado da primeira parte da nossa mochila. São 3 carreiras inteiras e 2 carreiras médias, conforme vocês estão vendo aí, ó. E eu vou tirar a medida, ó, vai ficar com 4 centímetros aí de largura na lateral. E aí você vai repetir todo esse processo para fazer a segunda parte, conforme vocês podem ver. A gente vai precisar de 2 lados, todos os 2 lados têm o mesmo tamanho, a mesma quantidade de pontos na lateral e na parte da frente também. Na última parte a gente vai deixar uma quantidade de fio, igual vocês estão vendo aí, que é pra gente poder fazer a costura depois, pra gente juntar essas duas partes, tá? Então vai sobrar aí essa quantidade de fio.
Passa ele por dentro da última laçada, igual eu tô mostrando pra vocês. Eu acho que eu deixei bastante fio, a gente não vai precisar dessa quantidade toda, vai ser menos. Mas deixa uma quantidade boa que dê pra gente fazer essa costura na lateral. E pronto, ó, já tá feito ali o acabamento final. Agora a gente vai para a próxima parte, que eu vou costurar o bolso interno dessa bolsa. Então, vou fazer o bolso. Então, pego o restante do fio e a gente vai fazer 18 correntes no total. Essa corrente inicial vai ficar com 11 centímetros. E a gente vai trabalhar na parte de trás também da corrente, ó. Então, pula, primeiro nozinho vai no segundo. E a gente vai ficar com um total de 17 pontos baixos. E eu vou fazer um total também de 15 carreiras, tá? Então, são 17 pontos e 15 carreiras. Depois que terminar as 15 carreiras, centraliza esse bolso aí na peça. Eu vou usar alguns alfinetes também para ajudar a segurar na hora de fazer a costura. E eu vou fazer essa costura usando agulha de tapeceiro e o restante do fio, tá? Então, deixa uma quantidade de fio também antes de cortar, pra gente poder fazer essa costura. Eu vou fazer uma costurinha bem simples de pontos retos, conforme eu vou mostrar pra vocês de um vídeo. Depois finaliza a costura, faz o arremate, passa a agulha por dentro dos pontos e queima a pontinha do fio também. E pronto, finalizei o bolso interno. Agora eu vou fazer o bolso externo, que é a parte da frente, ó, nessa outra aba aí da peça. Então, agora eu vou começar a fazer esse bolso. Então, vou começar fazendo 18 correntes, ele vai ficar a mesma largura do bolso interno, então começa fazendo essas 18 correntes. E aí, chegando no final da corrente, a gente vai pular a primeira correntinha, vai na segunda, a gente vai trabalhar na parte de trás também, tá? E aí, a gente vai fazer pontos baixos, então a gente vai ficar com um total de 17 pontos baixos. Chegando no final da primeira carreira, a gente faz uma corrente e vira a peça. Aí, nessa segunda carreira, a gente começa fazendo um ponto baixo, faz uma corrente, a gente vai pular um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto baixo. E aí, faz uma corrente, pula um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto baixo. E assim sucessivamente até o final dessa segunda carreira. E aí, faz uma corrente, vira a peça. E aí, a gente vai trabalhar nas aberturas que a gente deixou na carreira anterior, igual eu tô mostrando, ó. Lembra lá que a gente pulou um ponto de base e fez uma correntinha. Então, a gente vai trabalhar entre essas aberturas. E a gente começa fazendo um ponto baixo, ó. Faz uma corrente, pula um ponto de base e vai na abertura seguinte, ó. Então, esse vai ser o processo. O padrão é o mesmo que a gente trabalhou antes, a gente só vai repetindo até o final da carreira. Sempre no final faz uma corrente, vira a peça e dá continuidade nesse padrão. E eu vou fazer um total de 13 carreiras. E termina das 13 carreiras, agora a gente vai fazer um contorno de pontos baixos. Só que esse contorno é só de uma lateral à outra. Essa parte de cima
a gente não vai contornar. Chegando no final da carreira, faz uma corrente, vira e dá continuidade também fazendo pontos baixos. Essa vai ser a última carreira, tá? Pronto, ó, terminada, agora é hora de costurar esse bolso na peça e depois a gente também vai fazer a tampa seguindo esse mesmo padrão de pontos. Então, para fazer essa costura, eu vou usar também alguns alfinetes e eu vou usar a agulha de tapeceiro. Pronto, depois que termina a costura desse bolso, fiz o acabamento conforme vocês viram. E agora a gente vai fazer a tampa desse bolso. Então, a sequência de pontos é a mesma que eu usei no corpo do bolso, eu vou usar a mesma sequência na tampa. Para a tampa, eu vou começar com 19 correntes e depois, voltando, eu vou fazer 18 pontos baixos. Ela vai ser um pouquinho mais larga, um ponto a mais. E no total, eu vou fazer 8 carreiras nessa sequência de pontos que a gente fez anteriormente. E aí, no final, deixa uma quantidade de fio, ó, igual eu tô mostrando para vocês, que é pra gente poder fazer a costura. E aí, começa a fazer a costura também com pontos retos, centraliza onde é que você quer colocar a tampa, igual eu tô mostrando no vídeo. E para essa parte do bolso, você pode usar um fecho diferente para fazer aí o fechamento, ou um botão imantado normal mesmo, você pode colocar, fica aí opcional. Então agora é a hora de juntar as duas partes e colocar o zíper. Eu vou usar esse zíper preto, infelizmente não encontrei um branco, então eu vou usar ele mesmo. Ele tá inteiro, mas eu ainda vou cortar, eu vou cortar 30 centímetros. Vou usar agulha de costura normal e fio de nylon para poder fazer essa costura da peça. E aí usa alguns alfinetes para ajudar a fixar o zíper, conforme eu estou mostrando. Depois é só começar a costura usando a linha de nylon, conforme eu mostrei anteriormente. Você vai fazendo pontos bem simples.
Agora você vai pegar o fio que tinha deixado lá no início, quando a gente fez as duas partes da bolsa. E aí você vai usar agulha de tapeceiro, você pode também usar agulha de crochê, mas eu preferi usar agulha de tapeceiro porque ela me dá mais possibilidades, caso eu precise fazer algum ajuste. Então por isso que eu escolhi usar de tapeceiro. E aí vai passando a agulha de um lado para o outro, igual eu tô mostrando. E uma dica é não apertar muito esses pontos para que depois não dê defeito na peça. Então agora eu vou fazer a alça de mão dessa mochila. Então começa fazendo correntinhas, vou fazer um total de 25 correntes. Terminada essa primeira corrente inicial, a gente vai fazer agora pontos baixíssimos, ó. Então vai no primeiro ponto, começa a fazer pontos baixíssimos até o final da carreira. Chegando no final, faz uma corrente, a gente vira essa peça e agora a gente vai trabalhar, ó, pegando uma das alcinhas do ponto de base, apenas a alcinha de trás. Também a gente vai fazer pontos baixíssimos até o final da carreira. Chegando no finalzinho, faz uma corrente e repete o mesmo processo, ó. Pegando apenas uma das alcinhas. Agora a gente vai pegar na alcinha da frente. Uma carreira na alcinha da frente, a carreira seguinte é na alcinha de trás. Esse mesmo padrão a gente vai usar para fazer a alça maior, tá? Então, já guarda aí esse padrão de pontos que vai ser para a alça maior também. No total são 3 carreiras, tanto para essa alça menor quanto para a outra alça maior. E pronto, ó, terminada essa mini alça, aí corta a ponta do fio, vai escondendo ele por dentro dos pontos, depois queima as pontinhas. Depois prende essa alça com alfinete para a gente poder fazer a costura. Eu vou usar a agulha e a linha de nylon também para fazer a costura dessa alça. E nessa alça também eu resolvi colocar 2 bailarinas só como detalhe mesmo, tá? Ela não tem nenhuma função de segurar essa alça. E para fazer a alça maior, eu fiz uma quantidade de 150 correntes, só que ela ficou muito pequena. O padrão dessa alça é o mesmo, ó, da alça menor. A gente vai fazer 3 carreiras também, só que eu indico que você faça uma quantidade bem maior de correntes iniciais, 250 mais ou menos, dependendo do tamanho da pessoa que for usar.
Esses pontos que a gente trabalha, pontos baixíssimos, então ele dá uma diminuída nessa peça. Então eu achei que ficou muito pequena essa alça de 150 correntes, não dá para ser usada nas costas, ela só vai dar para ser usada como transversal na parte da frente, que é a forma que eu pretendo usar. E depois dessa alça pronta, né, eu fiz as 3 carreiras, e aí eu vou costurar ela no mosquetão, conforme eu vou mostrar para vocês. Bom, gente, esse é o resultado final. Essa aula ficou muito longa, esse vídeo tinha mais de 2 horas de duração, então tive que diminuir bastante para poder caber aqui no YouTube. Então espero que vocês tenham gostado. Conforme vocês podem ver, ela pode ser usada tanto nas costas, como na lateral, transversal, cruzada na frente do corpo. Eu vou usar ela não como uma mochila, porque eu não gosto muito desse estilo, eu vou usar ela mesmo transversal. Mas esse é o resultado final, espero também que vocês tenham gostado. Fica aí como 2 opções de modelo. E essa é uma mochila tão esperada que vocês já tinham me pedido bastante. Eu demorei um pouco para fazer por causa da duração mesmo, conforme vocês podem ver, é uma aula bem longa. Mas é isso, se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal também, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que assim você está contribuindo aqui com o canal. E nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!